Oi, 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 minha gente! Primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vinda aqui no meu cantinho. Cantinho que eu sempre quis ter, mas sempre fui adiando. Eu acho que agora chegou a hora, amém, tá na mão do Senhor. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Giovana, tenho 24 anos, sou mãe de primeira viagem e mergulhei nesse mundo da maternidade. Então aqui você vai encontrar um pouquinho de rotina como mãe, esposa, passeios, enfim, quero trazer um pouquinho do meu dia a dia aqui pra vocês e eu espero que você goste. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixe o seu like, já comente sobre o vídeo. E se esse vídeo falar ao teu coração de alguma forma, te fazer lembrar de alguém, envia pra ela, tá bom? Que você possa se sentir em casa aqui comigo. Eu não poderia começar esse canal sem contar um pouquinho de onde tudo começou. Então vai ser um vídeo um pouco diferente e eu quero contar pra vocês todo o meu processo desde a perda até a chegada do meu milagre chamado Elisa. Vamos lá? Vamos começar do começo. Eu me casei em 2022 e decidimos tentar engravidar em 2024. De 2022 até o início de 2024 eu tomava remédio certinho, então a gente sabe que tem aquele processo do corpo, né, eliminar tudo aquilo de ruim do anticoncepcional. Então no mês de abril resolvemos tentar, isso em abril de 2024. Então no ciclo de abril eu já engravidei e eu descobri no começo de maio de 2024. E eu confesso pra vocês que foi tudo muito rápido, porque eu achei que eu ia demorar pra engravidar. Mas foi muito rápido, eu logo descobri. E foi aquele misto de sentimentos, eu fiquei muito feliz e assustada. O Felipe também ficou muito feliz e assustado. Mas a gente aceitou a gravidez, porque era algo que a gente já queria, né? Afinal, a gente já tava planejando engravidar. E começamos a fazer planos, como todo mundo que descobre uma gravidez. Começamos a fazer planos sobre nomes, como seria o quartinho, enfim. Só que depois, eu acredito que de 4, 5, 6 dias que eu descobri a gravidez, eu estava no meu serviço. Na verdade, eu acordei nesse dia e eu sentia lá no fundo que algo ia acontecer. Não sei, gente, foi uma experiência, assim, muito profunda. E eu acho até que a colega de trabalho que trabalhava comigo lembra disso. Porque eu na ótica, né, porque eu trabalhava na ótica e eu falei pra ela, eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer e eu chorava de desespero. Foi dito e feito. Horas depois, no horário de almoço, eu comecei a ter uma dor muito forte, uma cólica, fui no banheiro e eu tava sangrando. Como já tava no horário de almoço, a qual meu esposo ia me buscar pra gente vir pra casa almoçar, eu falei, eu não vou mandar mensagem pra ele pra não assustar, afinal eu tava muito nervosa, se eu ligasse eu ia deixar ele desesperado. Então eu falei, não vou mandar mensagem. E eu esperei ele chegar lá pra me pegar, só que eu já tava, né, chorando muito, já tava muito desesperada, porque eu já imaginei o que tava acontecendo. Pra você ver que intuição não falha, gente, não falha. Eu já sabia que ia acontecer alguma coisa e, nossa, enfim. E de lá a gente foi direto pro hospital. Começou todo o processo, foi um atendimento horrível no hospital. Até eu criei um bloqueio com o hospital daqui e depois pra ter a Elisa eu já fui com muito medo, mas enfim, assunto pra outro vídeo. Mas foi o atendimento, exames e mais exames. Cheguei a fazer uma ultrassonografia e viu lá um saquinho gestacional, mas infelizmente já não tinha um embrião, que tava muito novinho. E eu não parei de sangrar, continuei sangrando, foram 7, 8 dias de sangramento intensos, de cólicas e fazendo beta-HCG quantitativo de 2 em 2 dias pra ver como que tava o hormônio, se tava subindo, se tava baixando. E querendo ou não, eu ainda tinha aquele fundo de esperança, mesmo passando por aquilo, tendo dores, sangrando, eu ainda tinha aquele fundo de esperança que o bebê tava aqui dentro. Então, assim, foi um processo muito difícil, né? Depois de 7 dias retornei, fiz o beta, passei com o médico e realmente eu tinha perdido. Eu confesso que nessa fase foi muito difícil pra mim. Eu não questionei a Deus, porque assim como eu sempre falo, desde o meu nascimento, né? Desde
Deus está sendo gerada no ventre da minha mãe. A minha vida pertence a Ele, o destino da minha vida pertence a Ele, o que acontece na minha vida é por Ele, pra Ele. Então eu não questionei, mas eu senti, foi um luto, né? Foi muito difícil, foi uma fase muito delicada. Eu acredito que meu esposo sentiu também, mas querendo ou não, a mulher sente mais porque é a mulher que tá vivendo todo aquele misto de sentimentos. Então foi uma fase muito difícil, muito difícil. E eu me deixei sentir, eu me permiti sentir. Eu falo que eu só consegui suportar e passar por esse processo porque eu estava firme com Deus. Porque mesmo firme com Ele foi muito difícil. Era dias de dias, o luto é assim. Você tá bem um dia, o outro já não tá muito bem. E assim a gente vai indo até se reencontrar, até criar forças e falar, não, vamos viver, a vida não para. E foi assim, foi um processo de praticamente 4 meses. E logo que eu me recuperei, né, de tudo que eu tava passando, no corpo mesmo, fisicamente, a gente começou a tentar de novo. Porque como foi espontâneo, não precisei esperar tempos pra tentar. Afinal, não tive que passar, graças a Deus, por nenhum procedimento, né? Porque quando passa em procedimento pra retirada mesmo, aí você tem que esperar um pouquinho mais. Então a gente começou a tentar logo depois. E aí que começou a angústia, porque a primeira vez foi muito rápido, só que a segunda vez de tentativa já estava muito difícil. Eu tentava e não ia, um ciclo não ia, o outro ciclo não ia. E enfim, eu comecei a estudar bastante sobre isso. Comecei a estudar medicina chinesa, eu acredito que é assim que fala. Se você não conhece, é muito bacana. Nossa, é muito legal mesmo, eu me aprofundei nisso. Então eu comecei a me aprofundar na medicina chinesa e comecei a fazer umas receitas, não é receitas, medicamentos, mas enfim, eu comecei a praticar, mudar minha forma de viver saudável mesmo. E depois de 4 meses de muita luta, de muita angústia, porque não vinha de jeito nenhum, eu consegui engravidar da Elisa. Mas até eu engravidar da Elisa foi um processo muito difícil, muito árduo, eu falo. Foi um processo onde eu, literalmente, eu fiquei bem mais íntima, próxima de Deus. Por isso que eu falo que nada que a gente passa é à toa, é sem propósito. Até na nossa dor, o Senhor, Ele tem um propósito para aquilo, sabe? E hoje eu entendo. Naquele momento que eu estava vivendo, eu não entendia, eu queria achar um porquê. Mas hoje eu sei. E então eu mudei meus hábitos de viver, né, de saudável, assim, de vida mesmo. Comecei a praticar tudo que eu estava estudando e deu certo. Eu me entreguei na mão do Senhor. Essa foi a chave. Mas eu estava no meu ápice de angústia. E eu lembro que teve uma conferência, né, um congresso na minha igreja das irmãs, que viria um pregador de fora. E eu falei, Deus, eu não saio de lá. Foram 3 dias. Eu falei, eu não saio de lá nesses 3 dias sem o direcionamento do Senhor. Eu não me acho uma filha teimosa, mas uma filha posicionada. E passou o primeiro dia, Deus não me disse nada. No segundo dia, Deus me catou. Eu tenho até vídeo no meu Instagram a respeito disso. E o Senhor usou o servo dele para falar que estava tirando da minha mente, do meu coração, um mês de maio, que foi exatamente o mês que eu perdi. E estava colocando uma semente no meu ventre. E, gente, depois de 14 dias, eu engravidei. Eu descobri o positivo, ou seja, eu já estava grávida. Depois de 14 dias, redondo, 14, 15 dias, eu descobri a Elisa. Depois eu descobri o sexo. Foi uma gravidez muito tranquila, saudável, graças a Deus. A Elisa nasceu muito bem, forte. Eu ainda vou contar o meu relato de parto aqui pra vocês, porque também foi muito a mão do Senhor. Lembra que eu falei que eu tinha um bloqueio com o hospital? Então, assim, foi muito a mão de Deus e eu vou trazer, nos próximos vídeos já trago um relato de parto pra vocês terem um pouco de noção e conseguirem imaginar tudo que eu passei. Mas, em si, foi uma gravidez muito tranquila, foi um parto muito tranquilo. Porém, eu ainda lutava contra eu mesma, contra os meus pensamentos, né, de medo de perda, mesmo sabendo que ela estava saudável. Gente, era uma luta, sabe? Eu acho que só quem vive, quem passa sabe como é. Medo de perder, medo de acontecer alguma coisa, medo de não estar bem com o bebê, medo de não segurar a gravidez até o final. Então foi muito difícil, mas hoje eu entendo o processo que eu passei e eu glorifico ao nome do Senhor por conta disso. Eu não podia deixar de trazer esse meu, né, breve testemunho aqui pra vocês, porque faz parte da minha vida, foi algo onde tudo começou, onde tudo, né, Deus foi trabalhando.
E talvez, não sei se você chegou aqui de paraquedas, talvez você tá passando por um momento um pouco delicado, às vezes na própria área de fertilidade. Mas saiba que o Senhor não te dará uma gravidez só para alegrar o teu coração, alegrar o coração do teu companheiro, mas Ele te dará uma gravidez para que o nome dele seja glorificado. E só para que o nome dele seja glorificado não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. E às vezes o tempo de Deus é um processo longo, às vezes chega a ser dolorido, mas é perfeito. O tempo de Deus é perfeito, a forma que Deus faz é perfeita. O seu filho será uma bênção nessa geração. O seu filho vai vir saudável, cheio de vida e vai trazer muita alegria para o seu coração, para o coração da sua família. E muita gente vai poder ver a mão de Deus sobre a sua vida. E a Elisa tá falando aqui no fundo. E eu espero que o Senhor possa ter falado de alguma forma no teu coração, nesse vídeo, nesse breve vídeo. Como eu disse, eu não poderia começar um canal sem dizer o que Deus fez sobre a minha vida. Hoje a Elisa é a nossa maior realização. Talvez muitos questionam por ela ser grudada ou por eu ter um cuidado extremo com ela, né? Porque eu acho que só quem já viveu uma perda ou alguma dificuldade durante a gravidez me entende como mãe. Hoje ela é tudo pra nós, sabe? É tudo voltado a ela. O Senhor, a gente pede muita sabedoria ao Senhor para criá-la e fazer dela uma mulher forte, uma mulher sábia. E esse é o nosso chamado depois que viramos mãe, né? É criar um ser humano para honra e glória do Senhor. Então é isso. Se você lembrou de alguma pessoa através desse vídeo ou você sabe de uma pessoa que está passando por um momento mais delicado nessa área de fertilidade, manda para ela. Às vezes o Senhor quer ter um contato com ela um pouco mais profundo, que você possa ter esperança para esperar no Senhor, porque tudo que Ele faz é perfeito e para honra e glória dele. E a minha pitica quis aparecer aqui para vocês, toda descabelada, porque acordou agora, né? Tá dançando, gente. Então, é isso que eu queria falar pra vocês no primeiro vídeo, que você seja muito bem-vindo e muito bem ficado no meu canal. Gente, é muito doido começar assim do zero, mas a gente coloca na mão de Deus e vai, né? Que seja feita a vontade do Senhor. E tudo é pra honra e glória do Senhor. E é isso, vocês vão achar muitos vídeos de rotina, cuidado com essa pitiquinha, muitas dicas de maternidade. Depois, se vocês quiserem se interessarem, eu venho contar pra vocês o que eu fiz pra ajudar o processo aí da fertilidade no meu corpo, porque a medicina chinesa, gente, é batata. Depois que eu engravidei, eu ajudei, né, dei umas dicas pra mais 2 amigas, e essas 2 amigas hoje são mamães. Então, se você se interessar, eu venho dividir com vocês também, né, Elisa? Eu venho dividir com vocês essas diquinhas. Em um dos meus próximos vídeos eu trago meu relato de parto pra vocês. E é isso, gente. Vou mandar um beijo. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.